Evangelho, sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes aqui? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o último trecho do 7º capítulo do Evangelho de São João. Mais uma vez, com clareza, o evangelista nos fala que Jesus tinha o controle sobre todas as coisas. É forte a afirmação do evangelista quando ele vai dizer: todos procuravam, praticamente, todos procuravam lançar as mãos sobre ele, mas ninguém lhe pôs as mãos. Queriam prendê-lo, mas não fizeram. A total soberania do Senhor, que não pode ser impedido. O poder das trevas não tem a capacidade de impedir o projeto de Deus, pois aquilo que o Senhor definiu será cumprido. Fantástico, fantástico. E no Evangelho de hoje nós estamos vendo a multidão, que agora começa a dar o testemunho daquilo que vê. Antes do Evangelho de hoje, tiveram duas passagens importantes. Quando Jesus é confrontado pelos fariseus e fala a respeito da sua partida, mas nesse caso é a sua partida escatológica, não partida na saída da Judéia pela conclusão da festa, mas ele vai para junto do Pai e depois volta para nos levar consigo. E essa declaração do Senhor, ela não é compreendida pelos fariseus, porque eles não querem reconhecer aquilo que vem do Senhor. É tão interessante porque os mais capacitados para compreender naquele momento uma tal declaração seriam eles. Mas, ao mesmo tempo, os mais incapacitados pela própria escolha de vida que fizeram eram eles também. Eram capacitados por tudo aquilo que o Senhor tinha disposto em favor deles, a fim de que a consciência e a inteligência fossem suficientemente iluminadas para acolherem rápido aquilo que Deus tem a dizer. Mas, como eles escolheram viver nas trevas, ou seja, longe da luz da verdade, não suportavam o que vinha da parte do Senhor
e rejeitavam com veemência tudo e qualquer coisa oferecida por Deus. Por isso, são aqueles que menos compreendem as palavras de Jesus. Bom, no momento seguinte, Jesus, por ocasião da conclusão da festa, vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Que maravilha, que grande verdade, que grande verdade. E bom, diante dessas palavras, os guardas dos fariseus já tinham sido enviados, para prender Jesus, desde o primeiro momento que nós vimos na metade do capítulo, quando Jesus começa o discurso ao povo. Ali os judeus deliberam de prendê-lo. E todo esse contexto se passa com a ordem declarada de que ele fosse preso. João recolhe o testemunho daqueles que acompanharam Jesus nesses dias, nesses 8 dias das festas, das festividades do templo. O primeiro testemunho da multidão, a multidão está confusa, mas ao mesmo tempo perplexa, diante dos sinais que recolhiam, o testemunho dado pelo Senhor. E perguntavam entre si. Alguns afirmavam: é o Cristo. Outros diziam: mas ele vem da Galileia? Ele não deveria nascer na cidade de Belém, que é a cidade do rei Davi? Então, a maioria das pessoas ignoravam a origem de Jesus. Somente os mais íntimos, a sua família, que sabiam que de fato Jesus nasceu na cidade de Davi, conforme a promessa, e pertencia a um descendente da casa de Davi. Bom, outros diziam ainda que ele era de fato o grande profeta. Porém, os fariseus persuadiam o povo a não acreditar nessas evidências. Isso é malvado, né? Porque as evidências de Deus estão diante dos olhos deles, porém, aqueles que foram investidos com a autoridade para confirmar o que vem de Deus, diziam abertamente: não olhem para isso porque isso não vem de Deus. Forte, né? Misericórdia. E aí, São João nos mostra agora como a verdade ela é incomparavelmente mais forte do que a mentira. Ele coloca exatamente nos lábios dos soldados aqueles que deveriam se encarregar das ordens trapaceiras dos mestres da lei e fariseus, que era de prender Jesus, como vai dizer Nicodemos, né? Advertindo. A ordem trapaceira era prendê-lo sem nenhuma causa de acusação e sentenciá-lo sem nenhum julgamento. Então o objetivo era ir lá e prendê-lo e, obviamente, levá-lo para o cárcere e levá-lo ao julgamento, para sentenciá-lo. E Nicodemos vai dizer: mas como vocês se permitem fazer isso? Porque isso é contra a lei. Independente de ser ou não ser o Messias, ele poderia ainda criar essa objeção, né? Mas isso que vocês estão fazendo é contra a lei. E na mesma hora ele é acusado de colaborador com Jesus, porque ele está dizendo a verdade. De fato, assim como Jesus diz a verdade e vem perseguido, todo aquele que é discípulo da verdade se tornará também perseguido, vítima daqueles que buscam as trevas. E não foi diferente
com os soldados. É forte ver que São João vai lançar mão deles, porque eles tinham tudo para confirmar, sem questionar, a maldade da decisão de seus superiores, que mandaram que eles cumprissem um mandato de captura e encarceramento de uma pessoa que não foi julgada, que não foi acusada, que estava sendo acusada, mas que não tinham nem provas, nem um julgamento que deliberasse, né? Então nada a levava a ser de fato acusada como criminosa. E depois não tinha um julgamento sido feito para dizer que ela deveria ficar encarcerada. Era encarceramento abusivo, né? Então eles sabiam disso e estavam dispostos a cumprir essa missão, o que significa tomar parte num erro grave. Mas eles, quando estão diante da verdade, estão diante de Jesus, são alcançados por uma compreensão, são alcançados por uma clareza de consciência e dizem: mas jamais um homem falou assim. O testemunho deles é lindíssimo. Jamais um homem falou assim. Apesar de viverem, de estarem numa condição muito delicada, aqueles homens não perderam a capacidade de apreciar a beleza da verdade. Jamais um homem falou assim. Ainda que eles não conseguissem chegar com palavras, porque disseram que aquele homem era um maldito, se chamaram de maldito povo, imaginam que não, como não chamavam Jesus, né? Uma coisa é certa, esse homem fala de um jeito que nós nunca vimos. Em outras palavras, bom, se ele é maldito ou não, eu não sei dizer, mas que as suas palavras, ninguém jamais viu palavras assim, isso eu posso dizer. O que significa isso? Veja as obras, veja o sinal de Deus acontecendo e acredite. Jesus vai dizer, se não acreditam pelas minhas palavras, ao menos pelas obras que eu faço. Olha aí, São João mostrando para a gente que isso está acontecendo. Se ele de fato é ou não é o impostor, fala uma mentira sobre a sua origem, enfim, isso a gente não sabe dizer. Mas uma coisa a gente sabe dizer, nunca vimos um homem falar assim. Veja como a verdade se impõe, como os sinais da presença de Deus, eles são capazes de atrair até os corações mais distraídos, mais endurecidos, atrair aqueles que estão às vezes mais próximos da sombra da morte, como eles poderiam estar, né, no cumprimento de ordens desse jeito, né, contrárias à lei. Entretanto, apesar de toda a ameaça que circunda a vida desses guardas, eles ainda não perderam a capacidade de se maravilhar com a verdade. E ao se depararem com isso, a reconhecem. E, obviamente, como já falamos, vão ser impelidos a pagar o preço junto com Jesus. Bendito seja todo discípulo que é acusado de ser como seu Senhor, vem perseguido e maltratado, como João escreveu, como São Mateus escreveu no 5º capítulo de seu Evangelho. Bem-aventurado, porque grande será a sua alegria no reino dos céus, pois foi reconhecido como íntimo do Senhor. Peçamos, pela intercessão da Virgem Maria, a graça de vivermos uma vida em profunda intimidade com o Senhor, sendo capazes de perceber todos os sinais da providência divina, mas ao mesmo tempo de não deixar perder a luz do Espírito Santo que nos leva a aderir a Cristo. Ao perceberem a presença de Deus e ao recolherem as evidências de Deus,
eles se deixaram conduzir e não cumpriram aquela obra de maldade para a qual foram delegados e destinados. Que o nosso coração, vendo os sinais do amor e da misericórdia de Deus, também seja preservado de todo comprometimento com a malícia, com a perversão, com a maldade, com o dano do próximo, com a distância de Deus. Dai-nos, Senhor, a graça de ver os seus sinais e de aderirmos prontamente ao cumprimento da sua soberana vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, cujo trido hoje começamos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, patrono da Igreja, rogai por nós.